Fala rapaziada, muito bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Pedro Barbosa e hoje eu tô com uma missão um pouquinho diferente, falar sobre investimento. Sabe o que eu quero falar pra você? Muita gente que me pede, Pedro, me ensina aí como é que eu faço pra investir, você fala tanto de investimento, de day trade, de um monte de coisa que você faz, né? Mas e aí, como é que é? Vamos marcar uma consultoria, sei lá, pô, me ensina, me ajuda aí. Mas aí eu sempre falar pra todo mundo, eu vou gravar um conteúdo sobre isso, vou falar sobre isso, vou falar sobre isso, e pronto, chegou o dia. Sabe o que eu faço? Todos os dias eu tenho definido aqui na minha agenda as coisas que eu preciso fazer. E aí, inclusive, terça-feira é o meu dia de fazer as operações, fazer estudo de mercado financeiro. Por quê? Porque investimento não é só uma brincadeira, não é você fazer o dinheiro do Uber, como algumas pessoas falam, investimento, day trade. Isso é construção de patrimônio, isso é a longo prazo. Então não pense que, estourei a boa hoje, fiz 5 mil reais de lucro, vou sair, vou gastar tudo. Não, porque amanhã você pode perder 10, irmão. Então 5 hoje, fica tranquilo, respira. O importante é você mensurar seu resultado mês a mês, semana a semana, e aí sim você consegue construir alguma coisa mais consistente, tá? Então, quero mostrar aqui para vocês, aqui minha agenda, ó, mercado financeiro. Então eu sempre tenho tudo organizado do que eu preciso fazer. E aí como é que eu faço para mercado financeiro? Eu venho no brilhosíssimo Profit. Profit é o programa que eu uso para fazer minhas operações e nele também eu consigo olhar os gráficos, consigo, além de operar na hora, fazer estudos, traçar Fibonacci. Isso é uma coisa um pouco mais detalhada de investimentos. E aí eu pretendo detalhar isso um pouco mais para frente, mas hoje eu vou querer passar superficial, pra você ter uma visão, entender como é que funciona, o que eu faço. Então, toda terça-feira eu abro esse belo gráfico aqui, esse sisteminha bem legal. Aqui eu consigo ver, vamos lá. Aqui eu tenho análise de fluxo, tá? Para quem não entende, então aqui é só fluxo. Se eu quiser fazer alguma operação de day trade, por exemplo, vamos supor que eu resolvo fazer day trade no dólar. Então aqui, ó, esse aqui é o gráfico de dólar. Aqui é o preço que está na hora, no momento. E aqui são as movimentações que o dólar está fazendo. Só que assim, é muito difícil de você prever o que pode acontecer. Tá caindo, tal, forma pavio, tá voltando. Ele abriu, o dólar abriu aqui, ó. Abriu aqui. E da abertura até agora, caiu 30 pontos. Só que aqui eu consigo ter uma noção do micromovimento. Eu uso um tempo de 1 minuto. Eu consigo ver, ó, que banco que está comprando, que banco que está vendendo. Então, tem mais comprador aqui agora. Eu consigo ver no preço onde que tem mais ordens de compra e ordem de venda. Se você não estiver entendendo nada do que eu estou falando aqui, fica tranquilo. Eu vou explicando pouco a pouco. Vou passar um geral e depois eu vou detalhar mais pra frente. E eu tenho certeza de que com esses vídeos, não sei se vai ser 2 ou 3 vídeos, mas você vai entender exatamente como é que funciona e talvez até ficar apto a dar o primeiro passo, estudar alguma coisa e querer ir pra frente. Então, ó, se for para fazer as operações day trade, eu abro o gráfico, entendo a movimentação, o que está acontecendo, vejo a tendência, tento rastrear, ó, quais bancos que está comprando, quais bancos que está vendendo. Por quê? Por que analisar banco? Porque tem muito banco que é majoritariamente cliente pessoa física. Tem bastante banco que opera contas de empresas, que contas de corretoras. Então, se você pegar um banco que a maior parte é pessoa física, você consegue ver o que os corretores independentes estão pensando, para onde eles estão indo. Aí você consegue ter aquela ideia de tubarão e sardinha. Sardinha é os pequenos operadores e tubarão são os grandes bancos, tá? Então, se alguém um dia te falar isso daí, pelo menos você já sabe o que é. E como é que eu faço para começar esse dia? Eu simplesmente abro o gráfico, bato o olho e vou? Não, eu estudo o mercado, eu estudo o contexto do mercado. Só que eu não fico lendo jornal o dia inteiro, eu não fico assistindo televisão o dia inteiro, então fica meio difícil de saber o que está acontecendo. Aí o que eu faço? Toda vez que eu vou operar, eu primeiro abro um vídeo de morning call para poder entender o que está acontecendo. Morning call é uma chamada, como se fosse uma reunião matinal da manhã,
e é onde eu pego os principais especialistas, os caras que eu gosto de seguir, e entendo o que eles estão falando, como é que está o mercado, como é que está a questão política, qual que é a tendência do mercado, se ele vai subir, se vai cair, para onde que vai, o que eu quero operar. Um dos caras que eu gosto muito de acompanhar é o André Machado, que é o Ogro. Ó, tô fazendo propaganda de graça aqui, mas o cara é bom. E aí, o que você pode fazer? Ó, aqui no canal dele, ó, tá vendo? Morning Call transmitido recente, dia 13. E aqui no Morning Call, o que ele vai fazer? Ó? Aqui ele vai bater um papo. Vai rolar, né? Porque o mercadante vai contar sobre alguma notícia do dia. Não vão fazer uma PEC para permitir que o mercadante entre no BNDES. E se entrar, tinha essa questão então também de mexer na taxa de juros, né, cobrada pelo BNDES. Então aqui ó, são coisas que ele fala de viés político e econômico que pode muito influenciar o mercado no dia. Do crash de 2000, agora eu tenho até que teria que ir mais a fundo em pesquisa para entender qual foi a motivação. Mas em 2001 a China entrou para a OMC, né? E o mais legal é que além de você entender o cenário político e econômico daquele dia, daquela situação, você vai aprendendo algumas coisas diferentes, algumas coisas históricas. Sei lá, parece que é meu avô e meu tio conversando sobre alguma coisa de antigamente, como é que funcionava. E aí logo depois dele falar sobre o cenário político, econômico, mais pra frente ele começa a analisar alguns gráficos. Então ele olha o S&P 500, que são índices americanos, olha índices futuros, índice Bovespa, pode olhar algumas empresas, ó, o índice Bovespa. E aí ele fala sobre a movimentação, o que está acontecendo, o que aconteceu antes. Latos também, ó. Latos é um cara que ele fala exclusivamente de dólar. Ele é especialista em dólar. Ele fala muito sobre o cenário. Nos últimos 36 meses. Político e econômico em geral. Ou seja, você não pode colocar alguém político em cargos importantes de estatais, tá? No caso aí de presidência. E qual a única forma de colocar isso? Quando se ventilou que possivelmente o Mercadante poderia, a Luiz Mercadante poderia ser ou o presidente da Petro ou o presidente, estão decretadas, tá? Ou seja, pode sim acontecer, apesar da negativa do Mercadante ali. Então aqui ele vai te falar sobre contexto, o mercado já esperava. Agenda do dia, o que está acontecendo. A agenda do dia, isso daqui, é onde você identifica os drives econômicos. Então, alguma coisa, algum político influente de outro país que vai fazer um discurso, e esse discurso pode afetar o mercado em geral, e isso é muito comum quando principalmente o presidente dos Estados Unidos fala alguma coisa, quando algum ministro de economia, alguma pessoa relativamente importante na Europa faz algum discurso, acontece uma oscilação no mercado muito grande, então fica muito volátil. Então você está operando aqui, daqui do nada o negócio pode disparar. Mas pô, vai subir por quê? Então primeiro você entende o contexto da possibilidade daquilo subir, para na hora que você estiver operando, estiver investindo, você vai estar preparado para ou comprar, ou vender, ou para entrar com alguma estratégia, alguma coisa. Então, depois de ver todos os drives do dia, eu gosto muito de olhar aqui, ó, nesse site chamado BR Investing. É nele o principal lugar onde você consegue ver, ó, calendário econômico. Aqui ele também te mostra as notícias, alguma coisa relacionada ao mercado. Mas aqui eu consigo ver, ó, que tem 3 estrelas, é que tem um grau de importância alto e uma probabilidade de volatilidade alta. Então a gente teve 4 horas da manhã o IPC da Alemanha, a gente teve às 7 horas da manhã percepção econômica, às 8 horas da manhã o pronunciamento de Bailey. Bailey, toda vez que eles pronunciam, tem um grau de importância muito alto. Você tem a ata do Copom, que foi feita às 8 horas. Você tem o índice do IPC, de inflação, que foi falado. Vamos ver, deixa eu atualizar a tela aqui. Ó, o índice de IPC há 9 minutos atrás. IPC mensal, anual. Aqui ele vai aparecer qual que era a projeção, qual que era o anterior e quanto que foi o número. Então assim que ele sai o resultado, ele já aparece aqui. Esses dados, eles são importantes para justamente isso, você rastrear alguma loucura que pode acontecer no mercado e você está desprevenido.
Isso eu falo para day trade, para fazer essas operações mais curtas. Agora, e se eu quiser fazer uma operação, algum tipo de investimento, mais a longo prazo, como eu falei, de patrimônio, então quero comprar uma ação, quero investir, receber dividendos a longo prazo, o que eu faço? Primeiro, eu analiso a empresa, analiso ela, olho o gráfico, vejo como é que está a situação do mercado, analiso ela de uma forma fundamentalista, então como é que estão os números, se a empresa está se pagando, qual que é a expectativa de crescimento. E essa análise fundamentalista eu gosto muito de usar um site chamado Fundamentei. Nesse site eu consigo ver vários ativos. Então vamos pegar, por exemplo, aqui a própria Petrobras, que é muito falada. E aqui, ó, eu tenho vários indicadores da empresa. Vários, tá vendo? Quando que a empresa foi listada, qual que é o percentual que representa do Ibovespa, qual que é o valor de mercado da empresa. Aqui tem muitos indicadores, muita coisa. Não dá nem para entrar no detalhe, senão o vídeo vai ficar gigante. Mas se vocês quiserem saber sobre os detalhes aqui, deixa aí nos comentários que com certeza eu gravo outro vídeo e o detalhe eu explico bem melhor. Então é isso, então eu vou analisar, depois dos morning calls eu fico analisando o mercado, vejo se eu quero me aventurar em alguma operação de day trade, se o mercado me dá a oportunidade, vejo como é que tá a eficiência da minha carteira, se eu preciso mudar algum tipo de ativo, se eu continuo. Então é isso, para quem quer estudar mercado, para quem quer investir, para quem quer comprar ações e acha que é um bicho de sete cabeças, não é. Depois que você entende como é que funciona o mecanismo, você se organiza, cria uma rotina de estudos, cria uma rotina de análise, cara, voa, vai para cima. Os grandes empresários, os grandes detentores de fortunas, eles têm muita coisa no mercado financeiro. Então, se você pegar aí Elon Musk, se for pegar o dono do Alibaba, todos esses caras, eles têm um alto valor do patrimônio vinculado à bolsa. Então, o Elon Musk é muito rico, por quê? Porque os valores da empresa, das empresas dele, deixa ele rico. Ele não consegue, se ele é um cara bilionário, ele não consegue ir lá no banco e sacar 1 bilhão em nota. É porque as empresas dele valem bilhões, é por isso que ele é bilionário. Então, se você quer crescer, se você quer prosperar, eu acho que nada melhor do que você entender como é que funciona o mercado e saber como é que os grandes pensam e como é que eles agem, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aí. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, pode deixar nos comentários que eu pretendo responder todos o mais rápido possível e em breve trazer mais conteúdos mais detalhados. E é isso. Tamo junto, aquele abraço. Valeu. Até voltar a subir.